Bom, então eu quero começar falando aqui sobre o Cantillo, jogador colombiano que atualmente está no Corinthians, 30 anos de idade, o atleta que não conseguiu jogar desde o ano passado até aqui, né? No caso, ele começa a sua passagem pelo Corinthians muito bem, vou deixar aqui os números dele para vocês. 2020, 39 jogos e 3 assistências, aí 2021 com mais 31 partidas, 2 gols e 2 passes. Ele até foi comprado naquela época em definitivo, foi um investimento alto por parte do Corinthians, que não conseguiu recuperar, né? Ele tem contrato só até o dia 31 de dezembro e não vai renovar. No final de 2021 ele já cai um pouco de rendimento, mas ainda tinha boas expectativas para 2022, não foi o que aconteceu. 2022 só 34 jogos e nesse ano então foi o que menos jogou, apenas 10 partidas até aqui. Se eu não estiver enganado, ele não jogou, acho que nem um jogo só apenas na Série A do Campeonato Brasileiro, que não conseguiu, né, dar nexo depois desse bom início 2020 e 2021. Ele era realmente muito querido pela torcida, até mesmo pelos dirigentes, pelos treinadores, mas acabou caindo demais de rendimento e agora vai ficar livre no mercado. De acordo com o Jorge Nicola, a pedida financeira dele não é altíssima, né? Não seria 600 mil por mês, 700, não. Ele inclusive estaria disposto a seguir e continuar no futebol brasileiro caso apareçam boas propostas. Com certeza o Vitória, estando na Série A, pode ser uma boa alternativa. Vale destacar também que ele surge desde muito cedo na base do Atlético Nacional da Colômbia, passa também em alguns outros clubes menores, como Leones, Deportivo Pasto, até chegar em 2017 ao Júnior Barranquilla, onde por lá jogou mais de 120 jogos, e destaque para 2019, que ele marcou 3 gols, 5 assistências em 57 jogos. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. O que você acha desse jogador, sobre o Vitor Cantillo, se seria ou não uma boa alternativa? 30 anos de idade, 1,82 m de altura, ele que é destro então, e nesse ano não tem conseguido jogar pelo Corinthians. Vou deixar aqui o mapa de movimentação na Série A do ano passado. Até peguei uma temporada que ele não foi espetáculo, só para ver onde que ele atua em 2022. Nota média no SofaScore, 6,86. Um desempenho ok, não foi ótimo nem espetacular, ok. Dos 38 jogos ele jogou 19, desses 19, 10 na condição de titular. Dá para ver que ele atua tanto como meio campista central realmente e mais pelo lado esquerdo como volante. Auxilia na criação de jogadas, mas não conseguiu realmente exercer um bom futebol depois dessa sua passagem para 2022 e agora em 2023. Aceitaria? Acha o colombiano uma boa opção? Pode deixar a sua opinião aqui embaixo, 30 anos de idade. Bom, quero começar falando aqui com vocês sobre o meu campista, o Dudu, né, do Volta Redonda, que vai ser comprado em definitivo. Vou deixar essa informação aqui do portal Central do Vitória, lá no Twitter, né, que primeiramente tinha dito o seguinte, né, o Vitória exerceu a compra dos direitos econômicos do volante Dudu, no caso, o valor, né, em definitivo vai ser de R$1.300.000 por 70% dos direitos econômicos, e um novo contrato vai ser publicado no BID da CBF no decorrer dessa semana. Então, notícia interessante, até porque o atleta tem se destacado nessa reta final da Série B, tem 24 anos de idade e os números dele até aqui são bem bacanas, né? 17 jogos na Série B e uma assistência, números basicamente iguais que ele havia tido nos primeiros meses do ano pelo Volta Redonda, com mais 17 partidas e um gol marcado. Ele que na temporada passada jogou pelo Fortaleza, na equipe de base, pelo Ferroviário, no qual não vinha conseguindo se destacar nos últimos anos, né? Então foi importantíssima a saída dele para o Vitória, no Volta Redonda de empréstimo, realmente tem jogado muito bem e vai ter o seu passe comprado em definitivo. Quero até saber o que você tem a dizer. Você acha que o Dudu tem qualidade, tem potencial para jogar a Série A do próximo ano como titular ou não? Você acha que não deveria ter comprado? Estou curioso para saber o que você tem a dizer aqui embaixo. E não foi um valor muito alto não, né? 1.300.000 por 70% dos direitos econômicos de um atleta que tem jogado muito bem nessa reta final. Com a grande maioria dos jogos com o Léo Condé, ele foi titular. Então acho que faz sim sentido esse valor. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o meu campista. Eu quero trazer aqui essa notícia lá do portal Central do Vitória, onde assim, o Felipe Alves, que está de saída do São Paulo, foi procurado por 3 dos clubes da Série A e 3 clubes da Série B que estão lutando pelo acesso. Então não quer dizer que seja, por exemplo, os 4 times que estão no G4, e sim os que estão lutando, né? Vamos colocar aí do 9º lugar em diante, porque a Série B está realmente bem disputada. Então vamos colocar aí, ó, Mirassol, Vila Nova, Guarani, Juventude, Criciúma, Novo Horizontino, Sport, Atlético e Vitória. Vamos colocar esses 9 times
3 deles procuraram a equipe do São Paulo e o Fortaleza, né, que é com quem ele tem os seus direitos econômicos, para contratar o jogador para o ano que vem, emprestado pelo Fortaleza até o final desse ano, quando encerra o período de empréstimo, e também com a equipe do São Paulo. Do São Paulo e também com a equipe do Fortaleza, né? É aquela coisa, né? O Vitória nesse ano, então, será que precisaria de um novo goleiro? Essa que é a grande pergunta também, porque de primeiro assim eu acho que não, até porque é um atleta que é um bom jogador, saindo com os pés ali e tudo mais, mas não sei se seria tão diferente assim, por exemplo, do atualmente, né? Tanto quando começa o ano com o Thiago Rodrigues, agora também com o Lucas Arcanjo, que são algumas opções, além do Dalton também, que vão colocar ali os 3 principais goleiros do Vitória nessa temporada. Então não sei até que ponto seriam tão melhor assim, mas que é um cara mais experiente, com toda certeza nessa temporada. Então não jogou pelo São Paulo nenhuma vez. O São Paulo tinha interesse de devolvê-lo de empréstimo, o Fortaleza não quis, porque o São Paulo paga uma parte dos salários do goleiro, que tem 35 anos. Ele que chegou ano passado, jogou 21 partidas com o Rogério Ceni, e mesmo com o Rogério Ceni, que pediu a sua contratação, né, ele não jogou nesse ano. 21 jogos ano passado, 3 também pelo Juventude no Campeonato Estadual. Pelo Fortaleza foi titular 2019, 2020 e 2021, nesse período quase 150 jogos, inclusive no comando do Rogério Ceni. Ele jogou pelo Atlético Paranaense também em 2018, passou aí pelo Osasco Audax, onde ele trabalhou, né, com a equipe do Fernando Diniz, e com certeza essa habilidade dele de sair jogando, né, com os pés foi fundamental, tanto que ele chega, né, para a equipe do Atlético Paranaense, e depois com Fortaleza, com o Rogério Ceni, deu muito certo. Jogador que, se você for ver, né, jogava em algumas equipes menores do futebol brasileiro até 10 anos atrás, 11 anos, então tem uma história bem bacana. Mas aquela coisa, será que seria muito melhor do que as opções que o Vitória tem no seu elenco, visto essa consideração, né, que ele não jogou nesse ano nenhuma partida profissional, óbvio que segue, né, treinando normalmente, mas já está com 35 anos e não deve ter um salário baixo, né? Baixo não. Quero saber o que você tem a dizer sobre o Felipe Alves. Aceitaria ou não essa opção para goleiro, né? Que raramente trazemos aqui no canal, mas tendo essa especulação, quero que você deixe aqui embaixo, então, a sua opinião nos comentários. Bom, tem outro jogador aqui também que eu acho que pode ser uma boa opção, que é a respeito do Marcos Paulo. Ele que é um ponta, né, que atualmente está no São Paulo e não tem tido muito espaço. 22 anos de idade, emprestado pelo Atlético de Madrid. E assim, se você olha desse jeito, né, emprestado pelo Atlético de Madrid, está no São Paulo, impossível de chegar, né? Eu diria que não. Esse ano pelo São Paulo, muitos altos e baixos. É um pedido do Rogério Ceni, mas que tem confusões com o treinador e vive... ele jogou como titular, depois ficou no banco, depois voltou e o Rogério Ceni foi demitido, onde com o Dorival Júnior ele tem jogado ainda menos. No ano, então, 29 jogos, 4 gols e 2 assistências. Esses 4 gols e 2 passes ainda quando o Rogério Ceni era técnico do São Paulo. Então, para o ano que vem, descartado completamente a possibilidade dele seguir no São Paulo. E aí o Atlético de Madrid vai fazer o quê, né? Com um jogador que já tinha emprestado ele na 2ª divisão do futebol espanhol no ano passado, pelo Mirandês. 15 jogos, 2 gols e 2 assistências, desempenho ok. Ano passado também foi especulado no Cruzeiro para a Série B do Brasileirão, mas o Cruzeiro não teve condições estando na Série B, e nem o Atlético de Madrid não tinha muito interesse de ver ele jogando na Série B do Brasil, mas emprestou para a Série B da Espanha, né? Enfim. Aí então, será que poderia ser uma alternativa viável? Olha, não acho que o Marcos Paulo vai despertar interesse do Atlético Paranaense, do Grêmio, do Cruzeiro de novo não. Então, pro Vitória, com certeza pode ser uma alternativa, ainda mais voltando, né, à Série A, que o jogador se destacando pode ter o cartaz dele valorizado, como foi lá no Fluminense, onde ele jogou muito bem, né? 2019 e 2020, com o Fernando Diniz, jogou nesse período um pouco mais de 75 jogos, marcou então nesse período 15 gols e outras 11 assistências, ótimo desempenho realmente do atacante, até ser negociado de graça com o Atlético de Madrid, porque estava em reta final de contrato, né? Ele estava com 18 para 19 anos lá no Fluminense, fazendo esse tanto de gols, com certeza ele seria negociado com uns 20, 25 milhões de euros. Ele foi de graça para o Atlético de Madrid,